todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Lucas Faber. Muito obrigada, Lucas, por aceitar o nosso convite. O Lucas falará sobre o tema Buscai e Achareis, e vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade do trabalho no bem, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. A palavra é toda sua, Lucas. Obrigado, Renata. Agradeço demais o convite. É sempre uma alegria enorme estar com vocês aqui e podendo compartilhar de alguns temas, algumas reflexões sobre essa bênção que é a doutrina espírita em nossas vidas, né? Então, não tem como não ficar muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E o tema de hoje é Buscai e Achareis. É um tema também que eu considero muito importante para nós espíritas e para nós cristãos mesmo em geral, porque eu acho que em alguma medida nós ao longo do tempo, pelas nossas limitações, pelas nossas deficiências, nós fomos esquecendo um pouco do quanto a lição de Jesus envolve a nossa ação, de quanto a vinda de Jesus aqui à nossa terra, a passagem dele pela terra, a presença dele aqui na terra até hoje, envolve um convite para nós caminharmos com ele e não ficarmos sentados, né, ou como se diz no ditado popular, né, deitados em berço esplêndido, né, aguardando por uma salvação, né, porque nós ficamos muito com essa ideia de que Jesus veio para nos salvar e que da nossa parte nada seria necessário. E o buscar e achareis, ele é a antítese disso. Ele é o contrário disso. É um momento em que Jesus deixa muito claro que ele espera de nós muita ação, muito trabalho. E a doutrina espírita nos traz muitas reflexões interessantes que nos auxiliam a compreender muito bem essa passagem do Evangelho. Então, é tão importante que virou um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês devem saber, Kardec, quando organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, ele organiza a partir do ensinamento moral mais importante de Jesus. Então, não é uma ordem cronológica. Ele organiza passagens de forma sistemática e seleciona aqueles episódios do Evangelho que trazem os ensinamentos morais do Cristo com maior significado. E o Buscar e Achareis é um dos capítulos em que Kardec vai nos trazer reflexões muito importantes justamente sobre esse tema da nossa necessidade de ação. Eu vou ler para vocês a passagem do Evangelho de Mateus que inspira, que inicia esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando Jesus diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que los pedirem? E é muito interessante, se vocês pararem para pensar, essa passagem tem a gente pode dividir ela em duas partes, né? Na primeira, Jesus fala de pedir, buscar, bater, e no final ele faz como se fosse um estudo de Deus, assim, né? Porque ele nos corrige na nossa acepção de Deus, e principalmente das pessoas daquela época, a quem Jesus falava, que ainda tinham aquela concepção do Deus mosaico, digamos assim, aquela questão do Deus como do Velho Testamento, que tinha algumas passagens, né, do olho por olho, dente por dente, algumas passagens de ira, né, de um Deus muito rigoroso, né? E Jesus vinha apresentar aquelas pessoas e nos apresentar um Deus que é amor, um Deus que é perdão. E aí ele fala, poxa, vocês estão interpretando Deus, esperando de Deus, sendo que nem vocês como pais, vocês estão imperfeitos, vocês como pais, se os seus filhos pedem alguma coisa a vocês, vocês não dão o extremo oposto, por que Deus que é perfeito daria algo que não é bom?
E veja, isso é muito importante dessa lição mesmo. Só que nós nos prendemos a essa parte. Então, nós pulamos do pedir para o Deus é bom. E esquecemos do buscar e do bater. Então, aqui, a nossa proposta de hoje, nós refletimos sobre isso. Sobre como nós estamos entendendo e como nós estamos construindo a nossa relação com a vida e com Deus. Porque se nós compreendemos que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é tolerância, o que cabe a nós, então? E aí nós vamos mergulhar, então, nessa primeira parte da passagem de Jesus, quando ele diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Quando Kardec comenta essa passagem, ele já nos traz um pouco do que é a tônica da interpretação da doutrina espírita para essa passagem. Porque ele vai dizer: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ele vai utilizar de um dito popular, que é muito comum entre nós também, né? Que é, poxa, a pessoa quer muito aquilo, mas ela não está se ajudando, né? A gente sempre diz muito isso, porque é um pouco dessa noção de responsabilidade que nós temos que ter por nossa vida. E isso é muito interessante, porque, como eu já disse logo no começo, me parece que a gente confundiu um pouco esses conceitos. Quando nós falamos em fé, que a fé transporta montanhas, quando nós pensamos que nós precisamos ter muita fé, que nós precisamos confiar em Deus, que Deus há de prover, e que são noções muito importantes da nossa religiosidade, são noções que nós precisamos construir, fortalecer, nós acabamos deixando de lado o que nos competia. E é um pouco do que, e eu acho que isso a doutrina espírita realmente tem muito a colaborar conosco, porque veja, quando a gente compara a doutrina espírita com as outras religiões, e assim, eu não faço isso de modo pejorativo, não, de modo algum, mas os nossos próprios métodos de trabalho, o que o movimento espírita espera de nós, nós vamos vendo uma diferença muito grande dos nossos irmãos das igrejas católicas e evangélicas. Porque veja, pegando, por exemplo, da religião católica, né? Eles têm uma vida na igreja social muito importante, eles têm muitos movimentos importantes dentro da igreja. Só que o básico, o principal deles é a ida à missa, né? Quando o padre diz o sermão e reza a missa, e a maior parte dos católicos vai apenas à missa, senta na missa aos domingos no banco da igreja, eventualmente faz uma confissão e retorna à sua casa. E essa é a parte da vida religiosa que ele toca. Veja como é algo passivo. A mesma coisa do evangélico que vai ao culto, e vamos dizer também do espírita, que vai à palestra, senta, recebe o passe e volta para casa. Só que a proposta do espiritismo e os campos de ação que nós temos são muito maiores. Gente, por o simples fato dessa nossa conversa de agora, de Lucas estar falando com vocês, porque eu não sou um sacerdote, né? Eu sou uma pessoa como vocês, que leu as mesmas lições que vocês leram, e quero trazer para vocês aqui o que eu vi dessas lições, que fazem sentido na minha vida e que talvez possa fazer sentido na sua. É uma construção coletiva, mas que impõe a todos nós e a cada um de nós uma participação ativa. Porque a cada palestra que eu preparo para conversar com vocês é um momento meu de cavocar as minhas próprias imperfeições. E o momento em que eu converso com vocês, e talvez algumas das minhas imperfeições sejam as mesmas de vocês, ou talvez sejam outras, mas o que eu disse a vocês pode ajudar de alguma forma. Mas vejam como é um diálogo amplo, em que você que está me assistindo agora pode ser a pessoa que vai vir fazer a palestra amanhã. E isso vale para os estudos, vale para todas as atividades de um centro espírita, porque o movimento espírita é, por excelência, horizontal e democrático. E o que a doutrina espírita espera de nós, e que é o convite de Jesus, e que é por isso que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Por isso que o espiritismo quer restaurar as noções do cristianismo primitivo, que era aquela reunião de amigos, sentados na casa do pequeno pescador, que falavam com sentimento, que diziam das suas experiências, compartilhavam das suas experiências com Jesus. E é isso que o Espiritismo quer reestabelecer.
É esse tipo de religiosidade. Só que é evidente que todo bônus tem seu ônus. E essa religiosidade impõe de nós responsabilidade. Impõe que nós busquemos. Mas a doutrina espírita ela não impõe essa responsabilidade sem nos dar as ferramentas, inclusive teóricas. Porque, veja, quando nós pegamos aqui o livro dos Espíritos, nós vamos percebendo que nós temos um roteiro. Então, primeira parte, né? O que é Deus? A relação dos espíritos com os encarnados, os fundamentos, vai seguindo. E qual que é a terceira parte? As leis morais. Toda a construção da doutrina espírita é para que nós conheçamos os fundamentos da nossa vida, da nossa presença aqui na Terra, com as consequências morais disso. E qual que é a ordem das leis morais? Adoração, trabalho, terminando lei de justiça, amor e caridade, depois da perfeição moral. Porque é aí que nós precisamos chegar. Então, quando nós pensamos na nossa vinda aqui à Terra, não é uma vinda sem propósito. Quando nós pensamos no convite de Jesus para nós, quando nós pensamos no que se espera de nós enquanto espíritas, do pedir, do buscar, nós precisamos nos recordar que nós temos um roteiro com um objetivo. E é por isso que eu queria ler com vocês a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Porque, veja, não adianta a gente pensar em buscar, em achar o que nós estamos buscando. Por que nós estamos aqui? Por que o Lucas está dizendo para mim que eu preciso me movimentar? Me movimentar para quê? Então, nós precisamos refletir sobre isso. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos é uma das perguntas mais importantes, porque Kardec vai perguntar aos espíritos qual o objetivo da encarnação. E, gente, nós poderíamos perguntar isso da seguinte forma: por que estamos aqui? Porque antes de nós pensarmos que nós precisamos buscar algo, eu preciso saber por que eu estou buscando, para depois saber o que eu estou buscando. É muito do propósito de nossas vidas, porque muitas vezes esse estado que nós nos sentimos de passividade, uma dificuldade, nós sentimos que a nossa vida não está se movimentando como nós gostaríamos, nós nos sentimos um pouco perdidos, é muito normal, todos nós passamos por isso, mas é muito porque nós não estamos encontrando o nosso propósito aqui na vida, aqui na Terra. E a doutrina espírita nos entrega esse propósito. Jesus nos trouxe esse propósito. Então, nós não podemos reclamar que não temos propósito. Jesus nos trouxe esse propósito e a doutrina espírita vem nos reforçar, nos esclarecer, porque os espíritos respondem a Kardec nessa pergunta que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O Raul Teixeira tem uma metáfora muito interessante, uma alegoria muito interessante para explicar isso. Eu assisti isso numa palestra lá em 2008, lá em Curitiba, uma palestra sensacional, quando ele nos diz que as reencarnações são como os vernizes de uma parede que vão sendo raspados. A cada encarnação, os nossos vernizes, aquelas tintas que nós fomos coletando ao longo de várias encarnações, como uma casa muito velha, vão sendo raspados para nós conseguirmos encontrar a nossa essência e podemos colocar a tinta que realmente nós queremos, que é a tinta do Evangelho de Jesus. Então, nós temos ali aquela tinta podre. E aí veio, numa outra encarnação, pintamos outra tinta por cima. E essas tintas, esses vernizes vão se acumulando. E o verniz também nos dá a ideia, de certa forma, de um pouco de falsidade, né? As camadas que nós vamos nos cobrindo ao longo de nossas vidas, escondendo as nossas imperfeições, escondendo as nossas quedas, não as encontrando, jogando a sujeira para baixo do tapete. E as encarnações vão nos purificando, vão raspando pela dor mesmo esse verniz em nós. E aí os espíritos continuam. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, o próprio fato de estarmos aqui na Terra, em alguma medida, é sofrer, né? Porque
O nascimento é uma dor, o crescimento é uma dor, nós adoecemos, todos nós adoecemos e todos nós morreremos. E isso dói. Dói porque mesmo quando não é nós que estamos doentes, são as pessoas que nós amamos, mesmo como não é o nosso momento de partir, é o momento daquelas pessoas que nós amamos, isso dói. Mas isso faz parte dessa nossa busca pela perfeição moral, de nós entendermos o movimento da vida e aprendemos a amar sem nos apegar, e aprendemos que os bens materiais não podem ser o foco da nossa passagem aqui na Terra. E aí continuam os espíritos, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Eu acho tão bonita essa passagem, porque assim, veja só o fim da encarnação. Ele falou da expiação. Vamos esquecer agora a expiação. O outro fim, pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eu não consigo não pensar que Deus e Jesus nos veem como co-criadores. E como isso é bonito, como isso nos coloca como protagonistas da vida e não como espectadores. O objetivo da encarnação é nos colocar em condições de sermos co-criadores, de estarmos com Jesus, cumprindo os desígnios de Deus, fazendo o bem, construindo. E é evidente, e isso é importante, os Espíritos deixam muito claro, de acordo com a matéria essencial daquele mundo específico. Então, veja, nós aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, cada um de nós aqui temos a nossa tarefa a cumprir. Seja a pessoa um advogado, um médico, um trabalhador rural, não importa o que seja aquela pessoa, seja aquela pessoa uma cuidadora, né? Não importa. E não estou falando só de profissão, a gente vai depois aprofundar melhor. Trabalho não é só profissão. Trabalho é ser útil. Então, qualquer forma que eu me coloque de ser útil com a minha família, com as pessoas que eu amo, eu estou me colocando em movimento para ajudar na obra de Deus. E aqui na Terra, hoje, por exemplo, nós temos nas nossas profissões, nas nossas ações diárias, a parte que nos toca na criação, em que nós contribuímos para que a Terra evolua materialmente mesmo. Porque, veja, um cientista, por exemplo, quando ele faz uma descoberta e descobre, por exemplo, a penicilina, um remédio tão importante que nos ajudou tanto, essa pessoa descobre um remédio pelo seu esforço. Veja, ele pode ter sido inspirado pelos espíritos superiores e de fato foi, com certeza. Mas o cientista que descobre determinado medicamento teve ali o seu esforço, a sua disciplina, o seu suor. Deus não entregou os medicamentos para nós. Nós trabalhamos e alcançamos esses medicamentos e descobrimos eles. E esse cientista que descobre o medicamento, por sua vez, é uma pessoa que ela evoluiu ao fazer esse esforço pela obra geral. Então, nós estamos todos aqui, cada um na sua tarefa individual, concorrendo para o bem maior e avançando para o final. Qual que é o final? É a perfeição moral e é estarmos em condições de colaborarmos mais perfeitamente com a criação de Deus. E isso impõe a nós trabalho. E por isso que não tem como falar em buscar e achareis sem falar em trabalho. E eu queria ler com vocês duas questões do Livro dos Espíritos para nós entendermos, nos lembrarmos que uma das leis morais da doutrina espírita, enunciadas por Kardec, é a lei do trabalho. E eu digo mais a vocês. É a segunda lei moral. Veja, logo depois da adoração, a primeira lei é a lei do trabalho. Para não ter dúvidas de que a gente tem, para a gente buscar, a gente tem que trabalhar. Para a gente achar, a gente tem que trabalhar. E aí eu queria ler com vocês a pergunta 676, que é a seguinte.
uma pergunta que nós também nos fazemos. É legal porque as perguntas do Kardec a gente normalmente se faz mesmo. A primeira, por que que a gente está na Terra, né? 99% da Terra já se fez essa pergunta. E a segunda é essa agora, pergunta 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que a gente precisa trabalhar? Por quê? E aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. E aí, rapidamente, vamos ler a 679, porque os espíritos, o Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? E aí, Kardec, os espíritos respondem: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Por isso que eu disse a vocês que o trabalho é ser útil. Então, veja, o que o Kardec está perguntando? Tá, e aquela pessoa que é um herdeiro, por exemplo, que tem muitas riquezas, essa pessoa, então, ela não precisa trabalhar, porque vocês espíritos tinham dito, que o trabalho é uma consequência da minha existência corpórea e se eu preciso trabalhar para eu ter alimento, mas e se eu já tenho a riqueza suficiente para fazê-lo? E aí os espíritos vão dizer: talvez você até esteja liberado de ter algum tipo de trabalho material, ter uma profissão, mas não da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhes foi feito. Olha que interessante essa resposta, que veja, a pessoa que já tem os bens, ela tem uma responsabilidade ainda maior, e os espíritos usam a palavra adiantamento. É legal isso quando a gente pede adiantamento para o patrão, né? O adiantamento é porque a gente vai ter que trabalhar depois, né? O adiantamento não é uma bondade, uma graça. Então, a pessoa que nasce na Terra com recursos da sua família, por exemplo, ela recebeu apenas um adiantamento de Deus. Às vezes a pessoa acha, né, na vaidade, no orgulho, na sua cegueira, que aquilo ali é um mérito da sua família, né? Que aquilo ali ela tem por merecimento, né? Mas não, aquilo ali é um adiantamento, porque aquela riqueza não foi o pai daquela pessoa que deu para ela, é Deus que lhe está concedendo. E a pessoa acaba se perdendo, né? E acaba ficando com as ideias distorcidas no fim das contas, né? Isso é muito triste a gente parar para pensar. Mas veja como os espíritos são claros: adiantamento. É um adiantamento. Se eu tenho condições materiais hoje, uma tranquilidade financeira, eu nada mais tenho do que um adiantamento de Deus. E eu vou ter que pagar. Pagar como? Sendo útil, fazendo bem em todas as ocasiões que eu puder, né? Então, veja, o trabalho, ele é uma necessidade nossa. Nós trabalhamos porque é por meio do trabalho que nós vamos nos colocar em contato com os com as outras pessoas, que nós vamos desenvolver a nossa humildade, que nós vamos conter o nosso orgulho, né? O dia de trabalho ele é sempre cansativo, não só pela atividade fim que nós fazemos, mas pelo próprio contato com as outras pessoas, né? O ambiente de trabalho, muitas vezes a gente chega estressado, porque a gente teve que conviver com um colega que é um pouco mais difícil, a gente tem que muitas vezes domar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente tem que conter os nossos impulsos, a nossa arrogância, né? A nossa cólera. Então, esse ato de sair de casa para fazer qualquer tipo de ação, uma ação social, de estar em contato com o próximo, faz parte desse pacote de nós nos tornarmos melhores. Então, vejam, os espíritos anunciam e confirmam que o trabalho é uma lei e é uma necessidade nossa.
e que o objetivo da nossa encarnação é nós alcançarmos a nossa perfeição moral. E com essas ferramentas, com esse conhecimento, nós começamos a dar um significado diferente para buscar e achareis. Porque não tem como, à luz de tantas ideias interessantes, de tantas reflexões, nós nos colocarmos numa situação de passividade perante a nossa vida, né? Então, a proposta do Cristo é nós sermos seres ativos, é nós sermos co-criadores, é nós estarmos junto com eles. Nós devemos cultivar, sim, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, mas a gente precisa colocar em movimento o nosso projeto de reforma íntima, a nossa transformação moral, que é o que nos cabe. Não a Jesus, não a Deus. Isso é nossa responsabilidade. Quando Jesus fala reconciliar-vos com os vossos inimigos, ele não está dizendo que ele vai se reconciliar com eles por nós. Nós precisamos ir até lá e pedir perdão. Nós precisamos ir até lá e perdoar. Nós precisamos levantar do sofá da nossa casa e colocar em movimento a nossa mudança. O buscar é ação. E a vida de Jesus foi ação. Porque não há nenhum momento do Evangelho em que Jesus esteja parado. Em nenhum momento do Novo Testamento, da vida de Jesus, Jesus está esperando que alguém faça algo por ele. Em nenhum momento. Porque Jesus veio numa manjedoura, nem adiantamento ele teve, hein? E muitos de nós temos. Veio numa manjedoura. Foi carpinteiro. Foi carpinteiro, tinha uma profissão. Jesus tinha uma profissão. E não só Jesus, viu, gente? Paulo de Tarso era tecelão. Todos trabalhavam, todos tinham a sua ocupação. E depois Jesus põe-se a caminhar incansavelmente e a curar, e a amar, e a ensinar, e vai assim até o fim dos seus dias. Porque Jesus viveu aquilo que ele nos trouxe e nos ensinou. E aí nós começamos a perceber como estava distorcida a nossa ideia sobre a nossa fé, sobre o que é buscar, sobre o que é o achar. Nós, muitas vezes, pedimos e ficamos no pedir. E esquecemos do buscar e do bater. E aí é interessante, porque a doutrina espírita, ela nos coloca essa responsabilidade mesmo, porque ela enuncia o nosso livre-arbítrio, nos coloca como co-criadores, nos ensina que a reencarnação é uma premissa de justiça, nos mostra que nós precisamos enxergar a nossa vida espiritual como a verdadeira vida, nos mostra que a encarnação é uma passagem temporária, uma escola, e nos coloca o objetivo, que é a perfeição moral, que é nos modelarmos de acordo com Jesus, que é o nosso modelo e guia, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O nosso roteiro está pronto. E aí agora eu quero voltar com vocês para o buscar e achareis, porque eu queria trabalhar uma mensagem sensacional de Emmanuel sobre esse tema, que está no livro Pão Nosso, chamada Três Imperativos. Então, Emmanuel vai trabalhar justamente essa passagem do Evangelho. Quais são os três imperativos? Isso é muito interessante. Quando nós colocamos aqui que Jesus disse, pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pedi, buscai, batei. Esses são os três imperativos. É o roteiro edificante que Emmanuel nos propõe, extraindo da passagem de Jesus. Pedi, buscai, batei. Só que o pedir, o que é o pedir? Né? Pedir. O que eu peço? Porque isso é muito interessante. Se eu falo a vocês que nós temos o objetivo aqui na encarnação, que nós temos um fim a buscar, mas eu tenho muitos objetivos aqui na Terra. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos buscar, muitas vezes temos a vontade de buscar determinado conforto material. E aí nós precisamos refletir sobre o que nós verdadeiramente desejamos e queremos.
Porque se eu digo que eu tenho um processo de transformação moral, se eu tenho um processo de reforma íntima, esse tem que ser meu objetivo. É isso que eu tenho que buscar. É isso que eu tenho que pedir. Não adianta eu pedir qualquer coisa. Eu tenho que pedir a coisa certa. Mas o que nós pedimos normalmente para Deus? O que efetivamente nós desejamos em nosso coração? O que nós acordamos todos os dias querendo? Eu digo a vocês por experiência própria que nem todo dia eu acordo querendo e pedindo a minha reforma íntima e a minha transformação moral. Muitas vezes eu acordo pedindo um dia tranquilo. Às vezes eu peço que eu preciso descansar. Às vezes eu peço alguma coisa no meu trabalho. Veja, mas a gente precisa trabalhar esse pedir, porque, como diz também Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, o que eu estou desejando hoje? O que eu estou pedindo hoje a Deus? E é por isso que no roteiro de Emmanuel, nesse roteiro edificante do pedir, buscar, bater, ele sugere que nós peçamos caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Veja, quantas coisas nós não fazemos por convenção social, né? Quantas das minhas angústias, os meus anseios, não são meus, são da sociedade, ou são impostos a mim pela sociedade, né? A angústia pelo trabalho, o desespero por trabalhar, por conseguir bens, por ter o carro do ano, por viajar para aquele lugar bonito que apareceu no Instagram, e quando eu não consigo isso, eu sofro. E aí eu passo a ter, isso sem falar hoje nessa corrida pela estética, do corpo perfeito, das aparências, essas cadeias que vão me sufocando. E muitas vezes eu peço a Deus o carro do ano. Muitas vezes eu direciono a minha vida para ter isso, para ter esses bens materiais, e me esqueço de pedir a Ele a libertação dessa angústia, dessa agonia dos bens materiais. E continua Emmanuel pedir a libertação dos preconceitos estéreis. Quantos preconceitos nós não carregamos conosco? Numa sociedade que ainda é machista, que é racista, homofóbica, são preconceitos que nós carregamos conosco. E quantas vezes nós pedimos a Deus para que nós consigamos enxergar no outro um espírito imortal como eu, uma pessoa que caminha em pé de igualdade com suas lutas? E muitas vezes eu vejo naquela pessoa apenas a sua aparência externa, que a sociedade colocou como equivocada. E eu marginalizo aquela pessoa e não consigo olhar para o outro com a importância que ele tem, ou ao menos com a mesma importância que eu olho para mim mesmo. E nós nos esquecemos de pedir a libertação desses preconceitos. Nós preferimos ficar sentados no sofá de nossas casas, assistindo os mesmos vídeos no YouTube, os mesmos programas de TV, esperando o dia que Jesus virá nos salvar. E não percebemos que Jesus já colocou em nossas mãos a construção de um planeta de regeneração. Eu não peço também a libertação de dedicações vazias, a libertação de hábitos cristalizados que eu tenho, que me tornam uma pessoa pior. O hábitos alimentares equivocados, os vícios, o entretenimento vazio que não me agrega nada, o tempo na rede social vendo futilidades. Eu não peço a libertação disso, mas eu preciso pedir isso. Veja, o pedir só tem sentido quando nós pedimos a coisa certa. Por isso que esse é o primeiro imperativo. Nós higienizarmos os nossos pedidos e higienizarmos a nossa mente, o nosso querer e a nossa vontade. Pedir. Mas não basta pedir. Porque pedir, como nós já estamos falando desde o começo, nós pedimos muita coisa, e pedimos inclusive coisas erradas. Mas nós precisamos buscar, e buscar é ação.
E buscar, Emmanuel vai nos dizer, é esforço seletivo. Porque a gente pode sair buscando um monte de coisa, mas eu preciso saber buscar exatamente aquelas atividades que vão me fazer uma pessoa melhor. E mais, a Terra, a sociedade, vai nos fazer inúmeros convites de atividades, de ações, de entretenimento, de trabalhos, de tarefas. Só que nós vamos precisar saber buscar exatamente aquelas tarefas que vão me trazer o aperfeiçoamento moral. Então, essa é aquela hora que a gente pega a nossa agenda e colocamos as 24 horas do nosso dia e vemos em quais atividades eu estou empregando essas horas. É muito triste fazer isso, viu, gente? Eu já adianto para vocês. Porque nós dedicamos pouquíssimas horas para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Nós dedicamos pouquíssimas horas para o nosso projeto de sermos melhores. Às vezes, mesmo nas semanas que eu fico pensando, né, e isso aí é um pouco do nosso orgulho, né? Poxa, eu consegui me dedicar muito à doutrina espírita. Quando eu coloco no percentual das horas da minha semana, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Porque no nosso esforço seletivo, nós ainda damos pouquíssimo tempo para essas atividades que vão nos tornar melhores, que são a finalidade, o objetivo da nossa encarnação. Quanto do nosso tempo nós dedicamos a uma ação digna e santificadora? E por fim, e o terceiro imperativo, bater. É legal porque o bater é um verbo que ele mais até do que o buscar, ele impõe aquela execução, a ação, né? Tanto que a gente fala bater, a gente pode bater a porta e bater um martelo também. Só que o Emmanuel vai, inclusive, utilizar esses dois significados para bater. Porque primeiro a gente precisa bater a porta da edificação. E não tem como pensar em bater a porta e nós não nos recordarmos da porta estreita, né? Então, assim, a gente pode bater em muitas portas em nossa vida, muitas portas, mas nós precisamos saber bater na porta certa. E se o nosso esforço seletivo da busca for correto, nós vamos chegar à porta certa. Se nós buscamos o correto, pedimos a libertação dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades, das nossas más inclinações, transformamos esse pedido numa busca correta, nós chegaremos à porta correta, na porta da edificação. Mas nós não podemos chegar nessa porta e ficarmos parados. Não adianta nada nós encontrarmos a realidade da vida, do plano espiritual superior, mas nós nos sentarmos à porta e aguardarmos que aquela porta se abrirá para nós e que nós seremos convidados a entrar. Veja, bater a porta de alguém é nós sairmos de nossa casa, andarmos até aquela casa e batermos a porta. Nós não vamos sentar na soleira daquela casa esperando que Deus nos abra aquela porta. Então vejam o significado dos três imperativos. Eu estou em minha casa. Eu peço a libertação dessas cadeias sufocantes. Eu gostei muito dessa expressão de Emmanuel, porque são esses acumulados das nossas encarnações que estão justamente na questão 132 que nós lemos. As cadeias sufocantes dessas nossas convenções sociais que nos impõem objetivos equivocados, que nos impõem hábitos cristalizados e incorretos também, que nos trazem dor, sofrimento, angústia. Então, eu estou na minha casa, eu peço essa libertação e eu busco o meu caminho. Eu busco a ação digna, santificadora. E esse caminho, essa busca, me leva àquela porta. Mas quando eu chego àquela porta, eu não posso esperar que ela se abra sozinha, eu preciso bater. É uma ação continuada. É um processo de trabalho, de transformação mesmo. E é por isso que Emmanuel vai nos dizer que sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade,
É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Martelo do esforço metódico e buril da boa vontade. Pedir, buscar, bater. Esse é o nosso roteiro edificante. Se nós buscarmos, nós acharemos. Mas buscar significa pedir, buscar e bater. 3 imperativos. Por isso, Emmanuel vai dizer, não bastará, portanto, rogar sem rumo. Nós rogamos sem rumo. É muito comum isso, gente. Se nós olharmos para as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, nós rogamos sem rumo. Procurando, não adianta então, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. A trilogia de Jesus. Então, esse é o meu convite a vocês, que nós trabalhemos nesses 3 imperativos. Saibamos pedir, buscar, bater. E para nós ficarmos numa proposta bem concreta, eu sugiro a vocês que sentem num momento de reflexão, peguem o Evangelho e pensem no que vocês têm pedido. Pensem no que vocês têm desejado. Retirem os desejos, as vontades, os objetivos que não se alinham com os propósitos da sua encarnação. Mantenham apenas aqueles propósitos que têm uma relação direta com a sua reforma íntima, com a sua transformação moral. E, em seguida, estabeleçam um roteiro do que vocês querem buscar a partir desse pedido e desse desejo. Que porta vocês precisam bater? O que vocês precisam fazer? E vamos trabalhar na construção desse nosso roteiro. Não vamos ficar sentados à espera da salvação. Nós precisamos nos colocar em movimento. Esse é o convite de Jesus. Jesus fez e faz a parte dele todos os dias. Ele está nos aguardando. Jesus está nos aguardando nós levantarmos da soleira da porta da tua casa para bater a porta e chamá-lo, para que nós possamos caminhar com ele. E essas eram as reflexões que eu queria trazer e compartilhar para vocês hoje. Agradeço demais pela paciência e pelo convite de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, Lucas. Ótimas reflexões, ótimos convites também, né? Para que possamos sair da inércia, né? De uma posição mais passiva para realmente uma posição ativa, né? A reencarnação é esse convite para que trabalhemos a nossa reforma moral, né? E isso não fica só no plano dos pedidos, né? Dos desejos e ideias, e sim do trabalho. Você pode fazer a nossa oração final? Com muito prazer. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e amado Mestre, com muita gratidão por esse banquete de luz e de amor que o nosso querido Mestre e amigo compartilhou conosco. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, pelo teu evangelho em nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença dos teus emissários de luz. Os nossos propósitos são tão pequenos e tão humildes. As nossas dificuldades são imensas, Jesus, mas te pedimos e te rogamos, por misericórdia, que esteja conosco sempre. Permita que os teus emissários nos amparem, nos auxiliem nas lutas de cada dia. Nos ajude, amado Mestre, no combate, no bom combate contra as nossas más inclinações, para que nós consigamos nos levantar e andar contigo sempre, no caminho, na verdade, na tua vida, amado Mestre. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Lucas, por partilhar do seu conhecimento conosco
E nos vemos em uma próxima oportunidade. Com certeza. Um abraço. Um abraço e a todos, muito obrigada e até a próxima.